Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então olha só, nessa aula de hoje a gente vai ver como que a gente faz para reduzir um ângulo ao primeiro quadrante, pessoal. Primeira coisa, vamos lá. Lembrando aqui do círculo trigonométrico, o que a gente vai ter? O nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Primeiro quadrante de 0 a 90, segundo quadrante de 90 até 180, terceiro quadrante de 180 a 270, quarto quadrante de 270 a 360. Pessoal, uma coisa que é crucial quando você está fazendo isso é identificar o sinal dos senos e dos cossenos que existem ali nos quadrantes. Por exemplo, quando eu analiso o cosseno, lembre-se, o cosseno ele é o eixo horizontal e o seno é o eixo vertical. Então, quando eu for analisar o cosseno, eu tenho que lembrar que aqui no meio eu tenho um zero. Então, à direita de zero, eu tenho cosseno positivo. Então, eu vou ter um cosseno positivo no primeiro quadrante e vou ter um cosseno positivo no quarto quadrante. À esquerda de zero, o cosseno negativo, eu tenho no segundo quadrante, tá aqui cosseno negativo, cosseno negativo. Perfeito, pessoal? Quando eu falo de seno, eu não olho mais direita e esquerda, porque olha só, cosseno, essa reta horizontal, ela cresce para a direita e decresce para a esquerda. Quando eu falo de seno, eu não olho horizontalmente, eu olho verticalmente, então eu olho para cima ou para baixo, certo? Acima de zero, então eu tenho seno positivo no primeiro quadrante e seno positivo no segundo quadrante. Pessoal, abaixo de zero, eu tenho seno negativo no terceiro quadrante e seno negativo no quarto quadrante, ok, pessoal? Lembrando que, o que é a redução ao primeiro quadrante? Nós temos aqui no primeiro quadrante os ângulos notáveis, que é o 30, 45 e o 60. Eles estão por aqui. Existem ângulos simétricos a eles que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, como se eu só espelhasse para o segundo, para o terceiro e para o quarto. A gente vai explorar essa simetria. Toda vez que você pegar um problema para fazer, a primeira coisa que você vai fazer é identificar qual é o quadrante que esse ângulo está localizado. Em seguida, você vai aplicar as reduções ao primeiro quadrante. Se ele for do segundo quadrante, é 180 menos o ângulo que você quer calcular. Se ele for do terceiro quadrante, é o ângulo menos 180. E se ele for do quarto quadrante, é 360 menos o ângulo. Mas como assim, professor? Vamos lá, separei uns exemplos para vocês. Olha só, seno de 120, pessoal. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui no seno de 120 é identificar que quadrante é esse. O 120 é um ângulo que está entre 90 e 180. Logo, é um ângulo do segundo quadrante. Opa, perfeito, o primeiro passo já foi. Agora, o que eu preciso fazer? Segundo quadrante então é essa redução. 180 menos o ângulo. Que ângulo, professor? Esse ângulo aqui que você quer calcular. Então, calcular o seno de 120 é o mesmo que calcular o seno aplica a redução, de 180 menos, tá aqui, ó, o ângulo 120. Então é o mesmo que calcular o seno de 180 menos 120, seno de 60. Quanto vale o seno de 60, pessoal? Tabela na mão, raiz de 3 sobre 2. Pessoal, aí uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. No segundo quadrante, o seno ele altera sinal? Não, ele continua positivo. Então, esse resultado realmente é raiz de 3 sobre 2 mesmo. Agora, vamos para o cosseno de 150, pessoal. Um outro exemplo. O 150, de novo, é um ângulo que está no segundo quadrante. Ele está entre 90 e 180, ok? 150. Então, primeira coisa, nós identificamos o quadrante. Segundo quadrante. Perfeito. Segundo quadrante, redução, 180 menos alfa. Então, calcular o cosseno de 150 é o mesmo que calcular o cosseno de 180 menos 150, que é o mesmo que calcular o cosseno de 30. Ah, é, professor? Isso aí. Então, raiz de 3 sobre 2 também. Só que nesse caso, pessoal, a gente tem um probleminha aqui. O cosseno
no segundo quadrante, tá aqui, ó. Cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. O segundo quadrante, horizontalmente falando, ele está à esquerda, ele está na parte negativa, tá aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Preciso vir aqui e colocar um sinal de menos, obrigatoriamente, ok? Vamos lá. Cosseno de 225. O 225 é um ângulo que está no terceiro quadrante. Por quê, professor? Entre 180 e 270. Então, vamos aplicar. Primeira coisa que a gente fez foi identificar o quadrante. Então, tá aqui, terceiro quadrante. Perfeito, pessoal. O que a gente vai fazer agora é redução do terceiro quadrante. É o ângulo menos 180 agora. Então, cosseno de 225 é a mesma coisa que calcular cosseno de 225 menos 180. Que é o mesmo que calcular o cosseno de 45, 225 menos 180. Cosseno de 45, pessoal, raiz de 2 sobre 2. Mas pera lá, analisamos aqui o valor. Vamos analisar o sinal? Cosseno de 225, terceiro quadrante, cosseno negativo. Opa, então tu obrigatoriamente tem que ir lá e colocar um sinal de menos aqui. Perfeito? Pessoal, cosseno de 300, perfeito? Cosseno de 300 entre 270 e 360. Então, significa que nós temos aqui o nosso quarto quadrante. Pessoal, quarto quadrante. Como é que funciona a redução do quarto quadrante? 360 menos alfa. Pessoal, então vamos lá. Cosseno de 360 menos o ângulo. Qual é o ângulo? 300, ok? Então, isso aqui dá o quê? Cosseno de 60 graus. Pessoal, cosseno de 60, ele vale meio. Só que no quarto quadrante, pessoal, a gente está à direita horizontalmente falando. Então, o cosseno é positivo. Nada acontece com o sinal, ok? Último, pessoal, vamos lá. Seno de 315. O 315, lembrando que é um ângulo também do quarto quadrante, entre 270 e 360. Então, tá aqui, ângulo do quarto quadrante. O que a gente vai fazer? Redução. Seno de 315 é o mesmo que o seno de 360 menos 315, que é igual a seno de 45. Pessoal, isso aqui é raiz de 2 sobre 2, ok? Só que, pessoal, nós estamos no quarto quadrante. Aqui o seno ele é negativo, então sinal de menos aqui. Perfeito, pessoal? Então, muita atenção aos quadrantes, ao sinal de seno e cosseno e as simetrias que aparecem no círculo, ok? Essa foi a nossa aula de redução ao primeiro quadrante. Comenta aí, compartilha. Rumo à aprovação.